Olá, alunos, tudo bem? Estamos de volta aqui agora para falar sobre distúrbios funcionais do trato gastrointestinal. Nessa aula eu vou abordar a síndrome do intestino irritável e dispepsia funcional. Lá na referência eu já deixei explicado para vocês o que é para ser lido, mas é primordial que vocês leiam o Roma 4, que é o que tem de atualizado a respeito do assunto, certo? Então vamos começar a aula. Vou retirar a minha imagem para não atrapalhar os slides, assim como nas outras aulas. Bom, é importante a gente começar, conceituando o que é o distúrbio funcional. O distúrbio funcional nada é mais do que uma combinação variável de sintomas gastrointestinais que devem ser crônicos e recorrentes, que não é explicado por outras alterações, sejam elas estruturais, anatômicas, metabólicas ou bioquímicas, ou seja, não tem nenhuma alteração orgânica, mas o paciente tem sintomas que são crônicos e recorrentes. É muito importante quando a gente faz uma anamnese de um paciente, a gente suspeita de algum distúrbio funcional, que a gente investigue nessa anamnese, que sejam feitas perguntas a respeito da evolução dos sintomas, E aqui eu destaco algumas coisas importantes. A gente sempre vai pensar em uma doença funcional, ou seja, uma doença que não tem uma base orgânica. Geralmente são pacientes mais jovens. Os sintomas geralmente têm relação com a alimentação, tá? Piora dos sintomas geralmente com a alimentação. É importante isso salientar que esses pacientes não acordam à noite com sintomas, diferente de, por exemplo, uma dor de uma úlcera gástrica, que o paciente pode acordar à noite com a dor. Geralmente o paciente tem fezes em síbalos, que são aquelas fezes ressecadas, em bolinhas, que a gente popularmente os pacientes falam, ou seja, constipação intestinal. O padrão dos sintomas é estável, não tem uma piora progressiva, apesar de ser crônico, de longa data, geralmente são sintomas estáveis. É muito comum esses pacientes terem relação também problemas emocionais, são pacientes geralmente muito ansiosos, ou têm transtornos de depressão. E também é importante a gente sempre questionar e avaliar o peso, Esses pacientes têm o estado geral mantido e o peso e não tem nenhum emagrecimento. Já na doença orgânica, a gente espera quando, Conforme a história clínica do paciente, geralmente são pacientes a partir da quarta década, ou seja, de um pouco mais de idade. Os sintomas geralmente são progressivos e vão piorando com o passar do tempo. Aqui sim o paciente acorda à noite por conta dos sintomas, não é que acorda, mas pode, ser um sinal de alerta que a gente fala. O histórico de sangramento, o comprometimento do peso, desnutrição, esteatorreia, isso tudo leva, a gente a pensar mais em doença orgânica antes de se falar em doença funcional. A fisiopatologia dos distúrbios funcionais tem sido muito estudada atualmente, ainda não se tem uma fisiopatologia certa, e única para explicar os distúrbios funcionais, mas se tem estudado muito o eixo, neuroentérico, que envolve, todas as conexões entre o sistema nervoso central e o sistema mioentérico. Bom, nisso eles têm estudado muito a relação da acomodação do alimento no estômago relacionado à dispepsia funcional, o distúrbio relacionado a um atraso no esvaziamento também do estômago, a desmotilidade de forma geral, de todo o intestino, e também muito relacionado à hipersensibilidade visceral desses pacientes. Não se sabe o porquê, os
pacientes com esses distúrbios funcionais têm uma sensibilidade maior de todo o trato gastrointestinal. Aqui vem a parte do sistema nervoso central, entrando a relação do estresse, da ansiedade, da depressão, que também contribui para esses sintomas, e também pode ter efeitos relacionados a bactérias, né, causando alguma inflamação, como o próprio H. pylori, que hoje em dia já é a dispepsia. Quando existe o H. pylori, como a gente viu na aula de H. pylori, ela já é classificada à parte, não está mais dentro de dispepsia funcional, e assim por diante. Vale destacar aqui também que os distúrbios funcionais podem coexistir, então não é incomum o paciente com dispepsia funcional ter também uma constipação ou uma síndrome do intestino irritável, e até mesmo a doença do refluxo, que apesar de não ser funcional, é muito comum a associação dessas entidades. Bom, os critérios de Roma. O que são os critérios de Roma, né? Eu passei para vocês a referência do Roma 4, que é a última atualização do distúrbio funcional, e ele serve, né? Os critérios de Roma servem justamente para sistematizar e uniformizar a classificação de diversos distúrbios funcionais. A dispepsia funcional e a síndrome do intestino irritável é um deles, mas são vários, né, que se tem, e com a classificação de Roma a gente conseguiu padronizar essas doenças, né? Também ajuda a facilitar a comunicação entre médicos e pesquisadores, e também foi importante para a gente tentar simplificar o atendimento desses pacientes, evitando o custo desnecessário com muitos exames. Falando agora um pouquinho da dispepsia funcional, né? É só relembrar o que está escrito lá no Roma 4 para vocês, duas observações importantes. Uma aqui, né? Para a gente falar que o paciente tem dispepsia funcional, a gente tem que ter certeza que ele não tem nenhuma doença orgânica, né, nesse estômago, ou seja, esse paciente precisa ter uma endoscopia que afaste alguma causa orgânica dos seus sintomas. E esses sintomas, como toda doença funcional, ele tem que estar presente pelo menos há mais de 6 meses e nos últimos 3 meses com sintomas, tá? Tanto na dispepsia como na síndrome do intestino irritável, a gente vai ver esse padrão, né? São sintomas que existem há mais de 6 meses e eles têm que estar presentes nos últimos 3 meses. E aí na dispepsia funcional, só revisando aqui, vocês vão ler isso, tá bem fácil de entender na classificação de Roma. A dispepsia funcional foi dividida em síndrome da dor epigástrica e na síndrome do desconforto pós-prandial. Coloquei isso só a título de curiosidade, para vocês entenderem que independente da síndrome, né, que ela foi classificada, a conduta e o acompanhamento não vai variar muito. Isso é mais por uma questão de semântica mesmo, mas o acompanhamento não vai alterar de um paciente para o outro, de uma síndrome para outra. Então, como que a gente faz o diagnóstico de dispepsia funcional? A doença funcional, como um todo, a gente não tem nenhum exame específico que consiga dar o diagnóstico, né? Mesmo porque não tem alterações orgânicas. Então, para isso, a gente precisa lançar a mão do Roma 4, né? Usar o critério de Roma 4, por isso vocês devem saber esse critério para poder aplicar, né, na hora do atendimento do paciente. Sempre descartar causas orgânicas de dispepsia, que nós vamos ver um pouquinho à frente, como diagnóstico diferencial. Muito importante em nosso meio a gente sempre afastar parasitose, que é uma causa orgânica também de dispepsia e muito frequente em nosso meio. E também intolerâncias alimentares, uma das mais comuns é a intolerância à lactose, que pode dar sintomas também parecidos com a dispepsia funcional. E
sempre a gente deve afastar sinais e sintomas de alarme, que vai falar mais a favor de doenças orgânicas. Repassando aqui os sinais e sintomas de alarme, que a gente já citou na aula de H. pylori, isso é muito importante que vocês saibam, tá? E aplique isso na prática de vocês durante os atendimentos, né? Investigar sempre se o paciente está tendo perda de peso, se for paciente com queixa alta, né? Digestiva alta, questionar se tem disfagia ou disnofagia, sangramento, muito importante, avaliar se o paciente está hipocurado, né? Se tem algum hemograma recente que mostra anemia, se tem icterícia, se tem linfonodos, né? Investigar linfonodos, massas abdominais palpáveis, o histórico familiar de neoplasia, isso também é muito importante. E a questão do padrão dos sintomas, se houve mudança ou não. Essa tabela é um diagnóstico diferencial de diversas causas de dispepsia, uma delas é a dispepsia funcional e outras causas possíveis também de dispepsia. Está dentro da revisão do New England que eu passei para vocês. Eu gostaria só de citar aqui que é importante, né, a gente sempre lembrar dos anti-inflamatórios como uma causa comum de dispepsia, assim como de úlcera também, na aula de úlcera que nós vimos, conversamos. E a parasitose, que eu já falei com vocês, que também é outra causa muito comum de dispepsia, tá? Aqui lembrar do H. pylori, que entra também como uma causa de dispepsia, e aí a gente vai definir, né, a dispepsia associada ao H. pylori, quando ele é presente, o H. pylori, e quando a melhora dos sintomas após a erradicação do mesmo. E não está nessa tabela, mas eu gosto de citar e lembrar vocês da doença celíaca. Vocês irão ver um pouquinho mais sobre doença celíaca na aula de diarreia com a professora Sara, mas adiantando aqui, a doença celíaca não necessariamente vai dar aquele sintoma clássico de diarreia, perda de peso, né? Importante, que é o que a gente vê geralmente nos pacientes pediátricos, mas pode ser uma causa de dispepsia no paciente que ainda não descobriu, não tem um diagnóstico de doença celíaca, né? Então, pacientes, né, com dispepsia que já fez toda a investigação e não tem causa que justifique os sintomas, vale a pena a gente descartar a doença celíaca. Bom, com relação ao tratamento da dispepsia, é importante vocês saberem, né, que não existe nenhum medicamento que resolva completamente os sintomas. Então, o tratamento também com placebo tem uma resposta elevada, né, o tratamento placebo. A melhora clínica em menos de 60% dos pacientes, o que a gente sempre vai tentar fazer é aliviar os sintomas desse paciente, né? E reforçar a mudança dos hábitos de vida e conseguir construir uma boa relação médico-paciente, uma boa relação de médico com o paciente, para que o paciente tenha confiança no que a gente esteja fazendo. O tratamento de primeira linha, então, seria os inibidores de bomba de prótons, né? E o tratamento do H. pylori. Relembrando aqui que quando há o H. pylori e o paciente tem critérios para dispepsia, a gente deve oferecer o tratamento do H. pylori e reavaliar esse paciente. Se por um acaso houve melhora dos sintomas, esse paciente, na verdade, tinha uma dispepsia associada ao H. pylori e não sim a dispepsia funcional. Lembrar que isso não ocorre em todos os pacientes, muitos deles com H. pylori vão tratar o H. pylori e vão continuar com os sintomas, né? Lembrar que o H. pylori comete até 70, 80% da população aqui no Brasil, então a prevalência dele é muito alta. Não são todos que irão tratar o H. pylori que vai resolver os sintomas. É importante a gente passar isso para o paciente quando a gente for prescrever o tratamento de H. pylori para aqueles pacientes com queixa de dispepsia
para eles não ficarem na expectativa de que vão tomar uma medicação e que vai melhorar os sintomas. Pode melhorar ou não, tá? Quando o paciente não melhora com o tratamento de primeira linha, a gente deve tentar associar um tratamento de segunda linha. Os antidepressivos têm uma boa ação nesses pacientes, sendo já que muitos deles têm sintomas de ansiedade, estresse e até mesmo depressão, então eles auxiliam bastante no tratamento. E tratamentos alternativos, psicológicos, também costumam ajudar. Um pouquinho agora sobre síndrome do intestino irritável. Dentro da classificação de Roma 4, só revisando aqui, vocês já têm o artigo com vocês. O que é importante a gente definir com o paciente, né? É a frequência dessa dor abdominal, que deve ser pelo menos uma vez por semana nos últimos 3 meses, com início a pelo menos 6 meses. E está associada a dor abdominal a 2 ou mais dos critérios abaixo, né? Pode ter relação com a defecação, a mudança na frequência e alteração na forma das fezes, né? Ou seja, o paciente tendo um padrão mais para diarreia ou mais para constipação ou até mesmo alternando esses padrões. A síndrome do intestino irritável pode ter outros sintomas associados, mas não é obrigatório, que são esses listados aqui. Muito frequente o paciente com flatulência, e nesse caso a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial com intolerância à lactose, que também é muito comum em nosso meio, tá? Distensão abdominal, outra queixa também muito frequente. E o diagnóstico da síndrome do intestino irritável, assim como da dispepsia funcional, a gente vai aplicar os critérios de Roma 4, a fazer um bom exame físico, né, para afastar aqueles sinais de alarme, e pedir exames complementares conforme a clínica do paciente. Lembrar que todo paciente com diarreia, mesmo que crônica, a gente sempre deve afastar HIV desses pacientes. Avaliar a parte da função tireoidiana, seja na constipação ou na diarreia, também é importante. Calprotectina fecal na aula de diarreia vocês vão ver um pouco mais com a Sara, mas ele é um marcador de atividade inflamatória a nível de intestino grosso, então ele ajuda a gente a afastar uma possibilidade de doença inflamatória, assim como também o PCR. Lembrar do EPF para afastar parasitose, às vezes até tratar empírico, quando achar necessário. Coprocultura, pesquisa de toxina para Clostridium, né? Hemograma para avaliar anemia, e assim a gente vai fazendo essa investigação inicial. A colonoscopia, a princípio, a gente deve fazer para todos os pacientes acima de 40 anos, ou quando tem algum sinal de alarme, é claro, ou quando a gente tem alguma suspeita clínica de neoplasia ou doença inflamatória intestinal. A colonoscopia não é um exame que a gente tem que necessariamente fazer no início do atendimento da propedêutica desses pacientes. Bom, como tratamento, a gente tem que avaliar primeiro quais são os sintomas principais do paciente, se o paciente ele é mais constipado ou se a queixa principal dele é de diarreia, né? É um tratamento, como toda doença funcional, mais abordando paliativo, né, para melhorar os sintomas. E na constipação a gente tenta associar fibra junto com alguns laxativos não irritativos, né? A gente usa mais laxativos osmóticos. Na diarreia a gente pode usar fibras solúveis, fazer uso também de algum antidiarreico, como o Losec, e até a própria colestiramina, que é um quelante de sais biliares, que em alguns casos ajudam também a melhorar a diarreia.
Lembrar que na síndrome do intestino irritável o paciente tem muita queixa de dor abdominal, então a gente deve tratar essa dor abdominal do paciente também, seja usando antiespasmódicos comuns, tipo iosina, buscopan, e existem alguns medicamentos específicos que atuam no relaxamento da musculatura lisa do intestino, que são medicamentos que pelo SUS a gente não tem acesso, tem um custo um pouquinho mais elevado, mas que a gente pode tentar, né, como opção para aqueles pacientes que têm condições de comprar. A gente também pode usar e tem um bom resultado o uso de antidepressivos, sejam eles tricíclicos ou os inibidores da recaptação de serotonina. Concluindo a parte do distúrbio funcional, a gente tem que ter em mente, né, que os distúrbios funcionais são doenças benignas, mas que mesmo assim afetam a qualidade de vida dos pacientes. Seu tratamento atual é limitado, a gente tem pouca opção de tratamento com sucesso terapêutico. O que é muito importante no tratamento desses pacientes é a gente manter uma boa relação médico-paciente, para que esse paciente, né, fique mais tranquilo. Esses pacientes, como os sintomas são crônicos e eles costumam ser muito ansiosos, eles sempre pensam que estão com doenças mais graves, principalmente câncer, então a gente tem que, né, deixar claro para o paciente que o que ele tem não é câncer, que não vai virar câncer e que a gente entende que os sintomas atrapalham o dia a dia dele, né? Reduz a sua qualidade de vida e que a gente tem que tentar buscar a melhor opção de tratamento, individualizar esse tratamento e buscar ajuda às vezes também em terapias alternativas. Então, reforçar as mudanças de hábitos de vida é importante, seja relacionado à alimentação, prática de exercício, né, qualidade de sono, isso tudo vai ajudar. E o que a gente espera no futuro é que, conhecendo melhor a fisiopatologia das doenças funcionais, a gente tenha melhores opções terapêuticas para esses pacientes.